E o Rio Grande do Sul notificou 7,1 mil novos casos de Covid-19 nesta semana. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, atualmente são 40.446 pessoas contaminadas com o coronavírus que estão sob acompanhamento. O aumento dos casos faz com que a média móvel alcance os números mais altos em mais de 6 meses. O indicador desta semana aponta 4.719 novas infecções por dia, semelhante ao observado no final de maio e no início de junho deste ano. Para falar sobre a importância de manter alguns cuidados de higiene, convidamos a equipe de epidemiologia do município para falar sobre este tema. Nos últimos dias, a Organização Mundial de Saúde anunciou uma nova subvariante da Covid-19. E isso tem trazido um pouco de preocupação para todos os gestores de saúde, sejam de Erechim ou do mundo. Será que essa nova variante ela é muito grave para a nossa saúde? O que precisamos fazer para nos manter imunizados e saudáveis? E para responder esses questionamentos e explicar como é essa subvariante, está aqui conosco hoje a Ana Paula Rezende Zainos, da Vigilância e Saúde do município de Erechim, acompanhada do Paulo Henrique Boton, também da Vigilância e Saúde aqui do município de Erechim. Bem-vindos novamente à TV Erechim, justamente para falar sobre a Covid-19. Muito obrigada, Sandra. Obrigado, estamos à disposição. Pois é, Paulo, a doença em si, eu gostaria que tu falasse um pouquinho o que essa subvariante significa. Bom, Sandra e espectadores, as subvariantes do coronavírus e de outros vírus, elas vão surgindo conforme o vírus vai se multiplicando, né? Ele vai se criando algumas diferenças no código dele e vão surgindo essas subvariantes. Algumas dessas subvariantes criam algumas vantagens de se multiplicar mais, de transmitir mais, e é por isso que a gente vem desde o surgimento do coronavírus, do SARS-CoV-2, a cada tempo a gente tem uma variante que vai preponderando, né? No início do ano de 2022, em janeiro, nós tivemos a ocorrência da famosa variante Omicron, né? Que tinha uma transmissibilidade maior e que causou uma pressão bastante importante nos serviços de saúde, né? E isso, aquela onda passou e agora a gente está experimentando uma nova elevação de casos, é importante dizer, não tão acentuada como a do início do ano, mas que também é uma subvariante da Omicron e que tem uma característica de se transmitir um pouco mais facilmente e por isso a gente está experimentando uma elevação de casos, né? Mas é importante dizer, reforçar, não tão intensa como a do início do ano da Omicron. Pois é, e esses aumento de casos, muitas vezes ele acaba passando despercebido, porque a pessoa acha que está com um simples resfriado, com um mal-estar e não faz o teste. É necessário fazer o teste com qualquer sintoma agora? Então, Sandra, tecnicamente falando, o teste, ele é importante para aquela pessoa que de fato está com uma síndrome respiratória com febre, né? Eu saliento aqui o sintoma da febre, que é um sinal específico e importante a ser considerado. Não vivemos um momento de recomendar teste ampliado a toda a população. No caso, contatos de pessoas que tiveram o teste positivo e não têm sintomas, não precisam testar, né? É importante que essas pessoas adotem aquelas medidas que estivemos várias vezes aqui recomendando, que teve o contato com alguém que positivou, use máscara por 10 dias, por precaução, evite ambientes com aglomerações, mantenha um distanciamento mínimo de 1 metro de contatos, né, de pessoas. Mas nesse momento, inclusive, a Secretaria Estadual de Saúde, ela tem um estoque reduzido de testes e recomenda que seja utilizado com critério. Então, o teste está recomendado para aquela pessoa que está com febre associada a mais sintomas gripais. Pois quando a gente fala nesses sintomas, nas outras variantes, algumas predominavam mais até por faixa etária. Pessoas com mais idade, mais vulnerabilidade, estavam mais suscetíveis a se contaminar. Agora também?
A questão não é necessariamente sobre a suscetibilidade à contaminação, mas sim é o risco de agravamento, né, Sandra? Se a gente for ver, mesmo nas outras ondas, o maior número de casos se dá na faixa dos 20 e poucos aos 40 e poucos anos, tá? Mas aí, por quê? Porque essa população também está mais exposta, é a população economicamente ativa, está circulando mais. A questão é, e que permanece ainda, os grupos de risco, sim. Tá? Então, quando a Ana fala das medidas de segurança, se tem um caso positivo, a gente sempre recomenda que, se possível, manter essas medidas, evitar contato com pessoas de grupo de risco, tá? Para evitar agravamento. É importante falar que, apesar de estar ocorrendo e a gente está observando esse aumento do número de casos, desde que a vacinação se tornou disponível, a gente observa um descolamento do número de casos com o número de internações, e isso é importante, né? E aqui a gente aproveita para ressaltar a importância da vacinação, de se completar o esquema vacinal. Hoje, mais especificamente ontem, nós tínhamos em torno de 40, 50 casos ativos no município e apenas em torno de 5 ou 6 internados, né? Então, em outros momentos, a gente tinha mais internados, né? Então, a gente ressalta o cuidado da população, né? Mas que não é um momento a gente entrar em pânico, né? Que nesses últimos 2 anos e pouco aí a gente passou por momentos difíceis. Agora sim, a Vigilância em Saúde, a Secretaria de Saúde está atenta, mas nós não vivemos momentos graves como vivemos anteriormente, né? Então isso é importante deixar claro também. Pois é, para a gente prevenir, não existe melhor remédio do que a nossa higiene pessoal, que é aquele cuidado que muito se fala do uso da máscara, do álcool gel, do distanciamento. Mas também a vacina, ela tem um papel fundamental. As pessoas estão vacinando? Como é que está essa questão? Isso. O ponto alto do nosso esclarecimento nessa oportunidade é a vacinação. É fazer o apelo para que a população complete o seu esquema vacinal. Erechim já aplicou até o momento mais de 290 mil vacinas Covid, mas ainda temos uma população que não aderiu à dose 3, à dose 4, né, que é a dose de reforço. Então, apenas o esquema primário não vai proteger da forma que a gente espera a população. O esquema primário é a dose 1 e 2. Então, a população acima de 18 anos precisa completar o seu esquema aí de dose 3 e dose 4. Erechim sai na frente e amplia a vacinação de dose 4 para toda a população acima de 18 anos. Então, esse é um momento de vacinar. O mais importante é completar o esquema, é manter a vacinação em dia, em detrimento de testar, né? E havendo, claro, a necessidade, como eu falei antes, um paciente ali com febre, com sintomas gripais, se dirige à sua UBS de origem, para que tenha a orientação adequada da equipe. Antigamente nós tínhamos ali a UPA, a antiga UPA, a nossa unidade de referência em saúde municipal, como porta de entrada e acolhimento, ambulatório de pacientes respiratórios. Hoje as UBSs, todas elas estão acolhendo esses pacientes, né? E nós temos a vacina disponível para a população acima de 6 meses de idade. Então nós temos a vacina para população de 6 meses, a população bebê, criança, jovem, adolescente, adulto, idoso. E os bebês de 6 meses até 3 anos incompletos, eles recebem a Pfizer Baby, sim, que é um imunizante que tem 10 doses, ele é multidose. E é importante, então, que a família entre em contato com a UBS de referência do seu bairro e faça o agendamento da vacina do bebê, a fim de que possa ser otimizado esse imunobiológico. Porque depois de aberto o frasco, ele tem um período de validade curto, e se a gente não utilizar todo o frasco, acaba que tem que desprezar a vacina, né? Então, o Brasil todo, o estado do Rio Grande do Sul, adotou uma conduta de agendar 10 crianças e então abrir o imunizante para poder otimizar esse produto.
Com certeza. Desde que surgiu a pandemia, existem muitas fake news referente a este assunto. E um dos assuntos que a gente precisa desmistificar é que após a pessoa tomar a vacina da Covid, surgem muitos efeitos colaterais, como problemas cardíacos, problemas arteriais, várias doenças. Como é que vocês lidam com essa situação? Então, enquanto vigilância em saúde, nós temos um serviço que é monitoramento de possíveis eventos adversos a qualquer vacina. Certo. O Ministério da Saúde tem um departamento que cuida exclusivamente disso e, Sandra, não tivemos nenhum evento adverso associado à criança, bebê nenhum, e alguns eventos adversos esperados em adultos, que é uma febre, dor no corpo, que é um evento que está descrito na bula e é uma sensibilização do sistema imunológico. É um evento que é desconfortável para o paciente, mas é o sinal de que o sistema imunológico dele foi sensibilizado pela vacina. Então, desde que iniciamos a vacinação lá em janeiro de 2021, Erechim não teve nenhum caso de notificação de evento adverso significativo ou que tenha relação com o que essas fake news têm divulgado. E só para completar, é importante a gente falar também que qualquer substância que a gente tome, vamos dizer assim, está sujeita a efeito colateral, tá? E esses efeitos colaterais são contabilizados e qualquer tratamento, a gente avalia uma relação custo-benefício, tá? Então, desde o antitérmico que a gente toma, a qualquer medicamento que a gente toma, quando a gente der para milhões de pessoas, alguém pode ter uma reação grave. Assim como pode ter um alimento, assim como pode ter um creme que a gente passa, tá? Então, rarissimamente a gente pode ter algumas reações, mas a relação custo-benefício, o benefício de se vacinar é muito maior que o risco, tá? Então, é isso que acontece. Então, se a gente vê relatos, notícias, nem todas são fake news, mas é um caso isolado, tá? E que o risco de eu não me vacinar é maior do que o risco de eu me vacinar. Isso é importante a gente deixar claro. É o caso de algumas pessoas que disseram, tomei a vacina, surgiram trombos. Pode acontecer isso? Assim, importante. Houve relatos, sim, tá? Associação. Mas é importante dizer também que, no caso da Covid, uma das complicações mais graves é a ocorrência de trombos. E é muito maior o risco de se ter uma trombose pela doença do que pela vacina, tá? Então aqui eu trago de novo a relação custo-benefício. O risco de ter a doença é maior do que o risco da vacina, tá? E isso é considerado no momento da aprovação de uma vacina, que passa pela avaliação não é de uma pessoa, é de um colegiado. Quando ela é aprovada pela Anvisa, é um colegiado que avalia isso, e isso é considerado. Então as vacinas estão aprovadas, né? E por isso que elas estão disponíveis para a população. Pois Ana Paula, as vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. É possível chegar e se vacinar, não precisa agendar horário, a não ser a Pfizer Baby, que é para os bebezinhos. Isso mesmo. Então, todas as unidades básicas de saúde do município atendem. Para vacinação, a gente sempre põe um horário um pouquinho diferenciado a fim de atender com maior qualidade. Sim. Então, as salas de vacina, elas atendem no horário das 8 às 11 horas da manhã e da 1 às 16h30. Porque tem toda uma questão de registro de vacina. E quando se trata de bebês, também tem uma abordagem diferente. Sim. E a gente imagina que a população entenda que vacinar um bebê envolve orientar a família, anotar na carteira de vacina, fazer o registro no sistema. E quando é criança também tem uma abordagem toda diferente, né? Então tem esse horário diferenciado, que é das 8 às 11 da manhã, da 1 às 16h30. E a unidade central, a antiga UPA, atende então ali no horário das 8 da manhã às 18h30, sem fechar ao meio-dia, né? Podemos dizer aí,
com 90% de precisão que a Covid vai fazer parte da nossa vida, do nosso futuro? E assim, ainda no assunto de vacina, porque é a principal forma de prevenção. Certo. Né? Para a gente poder ter essa vida dentro da normalidade, esteja seguro quem está vacinado. Quem completou o seu esquema vacinal pode ficar tranquilo. Se tiver contato com a variante, vai provavelmente, talvez, ter um processo leve, né? Porque em um contingente de muitos vacinados, em quem o vírus ganha força e pode fazer um dano maior é naquele que não está vacinado. É verdade. Né? E aquele não vacinado pode contaminar pessoas que estão vacinadas e que também podem ter Covid. Isso. Então, de fato, a população que não aderiu à vacinação e que é mínima, né? Erechim tem coberturas vacinais importantes e que a gente fica muito feliz porque sabe que a população está segura. Mas aquela pessoa que talvez não está vacinada, ela tem que ficar preocupada sim. Com certeza é uma doença que veio para ficar, podemos dizer isso. É como a gripe. É provável. Vamos ter que conviver com ela. Mas isso é importante que a gente fale, assim. E tu citaste a gripe, e especificamente H1N1, né? Que está fazendo aí 12, 13 anos que está com a gente. A gente tem uma vacina diferente a cada ano, então a Covid ainda tem algumas coisas a revelar ainda, mas a tendência hoje é essa, que a cada ciclo a gente tem uma vacina adaptada para o vírus que está circulando, mas, enfim, é a tendência dos próximos anos aí. É verdade. E falando um pouquinho também de um outro vírus que é muito semelhante ao vírus da Covid, que muitas vezes causa confusão na cabeça das pessoas e no sintoma que ela está sentindo, que é a dengue. Estamos chegando numa época muito quente do ano e o mosquito se prolifera muito rapidamente. Como é que está a situação aqui em Erechim? Ótima oportunidade para falar da dengue. A dengue, ela cumpre um período sazonal, que a gente fala, né? Que é com um maior número de casos no período do verão, né? Justamente porque o mosquito se prolifera mais. A gente tem, no momento, algumas notificações, não temos nenhum caso confirmado recentemente. Em 2021, nós tivemos em torno de 2.600 casos confirmados, em 2022, na casa de 500. Sim. Tá? Então, o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Secretaria de Saúde, em parceria com outras secretarias e órgãos do município, tem se mostrado eficiente. Mas nós temos um desafio pela frente, né? Porque para a gente ter dengue no município, a gente precisa de um doente e um mosquito. E a gente sabe que em outras regiões do país a dengue ela acontece o ano todo, né? Então, e como a gente viaja, como a gente não tem um muro, eu brinco, a gente não tem uma cerca, não tem um muro, a gente pode trazer um caso importado. E a gente tendo um mosquito é o suficiente para a gente ter vários casos aqui. A gente tem um controle de infestação. Nós somos um município infestado, assim como 90% a 95% do estado do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente apela para a população é que faça o dever de casa. Nós, como Vigilância em Saúde, nós estamos o ano inteiro na rua, especialmente com a equipe de agentes de combate a endemias. E tem um número mágico, Sandra, que uma semana tem em torno de 10 mil minutos. Se a gente tirar desses 10 mil, se a gente tirar 10 para revisar o nosso pátio, aquele potinho que ficou lá, o pratinho da planta que está acumulando água, o ralo, às vezes, que a gente não vê que fica um pouquinho de água, os reservatórios de água da chuva que muita gente tem, a gente brinca que é o spa, é o oásis do mosquito. Sim. A gente precisa que sejam esvaziados, que sejam, se possível, não guardar essa água, mas se tiver que guardar, que se esvazie, se faça a higiene, se esfregue, né, a remoção mecânica, porque o ovo pode ficar depositado ali, seca o reservatório, o ovo fica depositado e quando enche, o ovo desenvolve e vira mosquito. Então, o lema da campanha contra a dengue é não deixe o mosquito nascer. E como é que a gente não deixa o mosquito nascer? Não dando as condições para ele botar o ovo, né? Então a gente tem que eliminar focos. E de agora até abril, maio é um período crítico que a gente pede
apela para a população um esforço um pouco maior, que abra a sua casa para o agente de endemias quando ele chegar e que faça a sua parte também. Pois é, além de todo esse cuidado que vocês falaram, vale alertar que não existe uma vacina para dengue. A única vacina é nós fazermos essa higienização nos nossos jardins, vasos com plantas, enfim, o que tiver que possa gerar um foco. E além de eu não poder divulgar aqui uma vacina como acabei de fazer em relação à Covid, a dengue ela é uma enfermidade que pode atingir não só grupos vulneráveis, mas toda a população. Então, uma gestante, né, que pode se tornar uma situação muito grave, um bebê recém-nascido, crianças pequenas, a população em geral. E a dengue, talvez a gente tenha que olhar mais para ela nesse momento, porque ela é uma doença que mata também. As pessoas talvez achem que ela seja mais simples, mas tivemos em 2021, no município de Erechim, 3 óbitos por dengue, 3 pessoas que, né, infelizmente foram a óbito. E a Secretaria de Saúde tem feito um trabalho intenso, tanto que o número reduziu significativamente de 2021 para 2022, mas essa é uma luta coletiva. Para nós poder controlar e manejar adequadamente a dengue, precisamos do apoio da comunidade, a mudança de comportamento em relação a tudo isso que o Paulo trouxe, com a sua casa, com a sua propriedade, que vai fazer a gente manter ela em controle, né? Então, um apelo aqui para que a população entenda o papel fundamental, e a gente deixa aqui já a recomendação de que fique alerta ao sinal de febre, dor pelo corpo, que a gente chama de artralgia, mialgia, dor atrás dos olhos, manchas pelo corpo, podem ser sinais de dengue. E aí evitem a automedicação, porque tem medicamentos contraindicados em caso de dengue. E nesse período sazonal, que é o período que aumentam os casos de dengue, que as pessoas usem o repelente, né? A nossa região ela tem um clima no inverno mais frio, porém a gente observou que o vírus ele também se adaptou a esse clima. Então a gente não pode dizer que aqui, por ter um inverno intenso, a gente não tenha que ter preocupação com a dengue, porque o vírus da dengue ele já se adaptou, né, a esse clima, então a gente tem essa preocupação também. É importante dizer, Sandra, em 2022, no Rio Grande do Sul, houve mais mortes por dengue do que somados os últimos 10 anos. Isso mostra uma adaptação do mosquito, como a Ana falava, né? Porque o frio é um aliado nosso, mas o mosquito vem se adaptando. Então a dengue é outra realidade que veio para conviver com a gente, especialmente nesses períodos de calor. Então nós temos que estar atentos para isso e fazer a nossa parte. Bom, então fica aí o conselho, a orientação, que as pessoas cuidem os seus lotes, cuidem os seus vasinhos com planta, não deixar água, colocar uma areiazinha, evitar e usar muito repelente, porque é o único jeito, né? Não tem outra fórmula mágica. É isso mesmo. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui na TV Erechim e agradecer principalmente por estarem orientando a nossa população para esses cuidados que são básicos, simples e que fazem uma diferença enorme na nossa vida. Muito obrigada. Obrigado, a gente agradece a oportunidade e se coloca à disposição sempre. Obrigada a todos e sempre aquele recadinho, né? A saúde ela é a responsabilidade principalmente de cada indivíduo. Então, que a população também tenha esse olhar sobre a sua saúde, busque fazer a vacina e cuide da sua saúde e da saúde de sua família. Muito obrigada.